Boa noite, eu acho que eu já estou online. Só quero conferir aqui o som, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que eu estou. Para ter a certeza que eu não botei no perfil errado. Eu vou levantar. Eu estou no perfil certo. Gente, boa noite, Capoeira. Me dá um toque aí se o áudio tá bacana. Eu só preciso disso. Se tiver bacana, eu tô feliz. Né? Deixa eu ver aqui. Hoje eu me embolei, foi todo. Acho que eu tô nervoso. Gente, será que eu tô no perfil errado? Gente, me ajuda aí. Eu acho que tá certo. O som tá ótimo. Então, eu estou no perfil certo, daqui a pouco eu me encontro. Eu não entendo, o Samsung oferece mais rápido do que o iPhone. Gente, olha, obrigado pela audiência. A gente tem tido realmente um trabalho bacana. Eu quero agradecer a você, a todo esse investimento de tempo. Você que nos acompanha diariamente, eu tenho às 19 horas alguém da cultura de Sergipe para falar de música, falar de artes plásticas, falar de dança, para falar de tudo. Então, é muito importante para mim isso. É muito importante para mim também que sigam Valadão TV _. Tá? Quem tiver aí, que geralmente todos recebem a notificação. E eu já tive com 4, 5, agora voltei a ter 2. Demorei um pouquinho no ajuste, mas já está tudo regulado. Gente, eu estou trazendo um cara que eu sou muito fã dele. Aí você vai dizer, você diz isso com todo mundo. Mas não é falsidade, não. É porque arte a gente não pode comparar. Eu estou aqui hoje com o Henrique Teles. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, Peladão. Quem é Henrique Teles? Produtor cultural, produtor musical. E ele vai falar um pouquinho mais e a gente vai ter uma surpresa muito bacana no meio desse contexto. Nome completo? Antônio Henrique Freire Teles. Antônio Henrique Freire Teles. Já dá aí a pista de quem a gente vai falar, né? Do saudoso Antônio Teles. Você nasceu aonde? Eu nasci em Aracaju. Aracaju. Eu nasci aqui. Sergipano da Gema. Você nasceu num berço musical, né? Quando foi que você decidiu que você gostava de música? Isso é uma história que eu sempre conto, né? Porque me trouxeram a história da minha chegada, assim que eu nasci. Cheguei na maternidade e descobriram que para calar meu choro era fácil, era só ligar um radinho tocando música. Que eu me Como é, rapaz? Peraí, quer dizer que você ficava chorando, mas quando tinha uma música no rádio... Isso é uma coisa, bacana. isso é uma coisa bastante simbólica para mim. Eu tenho uma música como uma parte da minha existência, assim, essencial. Sem ela é um buraco imenso. Você exala música. Eu acho que sim, eu acho que nem tanto exalar música. A gente termina exalando, fazendo música, espalhando música, mas eu acho que a vibração, a vibração espiritual que eu tenho é de música. Tudo para mim é música. A fala, o sotaque é música,
os ritmos, sabe, o caminhar. Às vezes eu estou caminhando e eu ouço meus passos e eu já começo a cantar em cima daquele ritmo. Então, é uma coisa que não é pensada, ela está presente o tempo inteiro. Sempre Rapaz, foi assim. você disse uma coisa interessantíssima e que isso tem um sentido filosófico para quem é espiritual, tá? Eu não sei se você tem esse conhecimento teológico, tá? Mas é muito importante. Gente, porque muitos músicos têm vidas atribuladas, têm problemas estruturais, porque o músico, ele é obsediado. Isso é um pensamento, um entendimento teológico. Quem foi o maior músico do universo? Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Era o primeiro anjo de Deus. E ele adorava a Deus. Olha, chega, estou arrepiando. E nessa adoração, a Bíblia diz que quando ele andava, saíam notas musicais. Isso está na Bíblia. Nossa! É. Você está entendendo? Tá, isso é bonito, isso é bonito. Essa Isso é posição bem que você bonito. acabou de me dizer foi algo, digamos assim, de muito espiritual. Aonde foi que Lúcifer perdeu esse encanto? Eu te explico. Sentimentos sórdidos transformam um anjo de luz em demônio. Estava tudo certo enquanto ele cantava para Deus. Quando ele quis o lugar de Deus, Deus, peraí. Aí derrubou ele a terça parte. E qual foi a maldição? Tirou dele o louvor. Tirou dele a música. Então, os inimigos, os espíritos inferiores, eles costumam querer atingir os músicos, porque o músico tem a música, tem a poesia, e o que liberta o homem é o que ele ouve. Então, um dos profissionais mais importantes na vida da existência é o músico. O músico consegue acalmar, o músico consegue curar, o músico dá equilíbrio. Você recebe curas através da música. Parabéns por esse entendimento filosófico, teológico, entendeu? É muito menos pensado e é muito mais sentido, é o que eu sinto em relação à música. Muito bacana. Olha, eu tenho aqui quem? Eu tenho o Joãozinho Popular que está aqui. Eu tenho também Juan Anderson, que é o fofão das quadrilhas juninas. Valadão, o cara que ainda permanece com a nossa cultura raiz e sempre com convidados diferenciados. Socorro Lacerda, é uma artista plástica. Valorizar os artistas da terra. Parabéns, Valadão. Deixa eu ver mais aqui. Já temos muita gente aqui, viu? Margarida, a mulher do samba, Margarida do Requeijão. Paulo César de Almeida, grande publicitário, né? Gente, muito obrigado. Vão curtindo, vão comentando. Um abraço a todos. Entendeu? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Bom, então você definiu o que a maioria dos artistas não consegue dizer. Agora, quando foi que você tomou consciência de que você era o filho do maior cantor na sua época que Sergipe tinha? Eu acho que isso demorou muito. Ele sempre foi o cantor do meu mundo, né? Ele sempre foi a grande referência para mim, como filho. Eu amava meu pai cantar e eu não fazia ideia da dimensão que ele tinha como artista. Isso foi uma ficha que foi caindo no decorrer do tempo, claro, ouvindo as pessoas, né, o que se comentava a respeito de Antônio Teles, mas
especialmente percebendo a emoção com que essas pessoas falavam. Não era o que as pessoas falavam, mas a emoção que elas transmitiam quando lembravam de meu pai. Então, meu pai faleceu cedo, com 51 anos. Eu fiquei ali pelos 20 anos, ainda com a cabeça de adolescente, convivi pouco com meu pai como artista, praticamente não tive convívio. Então, foi uma coisa que eu precisei ir recebendo essas informações, né? Sentindo como vibrava o nome dele no coração das pessoas. E aí depois veio, claro, as buscas, né? Pesquisas e tudo mais para saber a dimensão que ele teve como artista, né? O reconhecimento que ele teve como artista. Então, é uma coisa que ainda hoje eu ainda estou tomando pé do tamanho que Antônio Teles foi, não só como cantor. Ele foi cantor, foi compositor, ele foi multi-instrumentista, porque ele tocava todos os instrumentos. Ele foi artista plástico, né, artista visual. Ele desenhou quadros, pintou quadros, fez exposição de quadro. Ele fez radionovela, escrevia radionovela e dirigia na radiodifusora. Então, e foi um boêmio especialmente, né? Então é uma pessoa que tem uma dimensão muito grande e que não é fácil a gente conseguir abarcar todo esse volume de vivências que ele teve. Em 51 anos, eu acho que meu pai viveu mais de 100. Foi bem vivido, 51 anos dele. Você tem noção da influência de Antônio Teles na minha vida? Eu acho que a gente conversou rapidamente e assim, você foi uma dessas pessoas, né, que se emocionaram ao falar de meu pai, né, ao ouvir a voz de meu pai quando eu coloquei um trecho das gravações, né, do álbum dele que a gente vai lançar. Então, eu já sei que ele faz parte de uma forma especial de sua vida, né? Mas eu comecei a minha vida profissional quando eu entrei no Diário de Aracaju como jornalista. Mas eu era muito inquieto. E aí eu fiz uma relação de amizade muito forte com Mancha Negra, Carlos Trindade. Um homem de uma inteligência, tá? Mudou. E aí o Carlos era irmão de Luiz Trindade, que fez talvez o primeiro programa televisivo em Sergipe. E naquela época eu adentrei, eu queria conhecer a televisão. E eu comecei ajudando a fazer cenário com o Carlos. Eu era da produção, então eu ia para Manelão, que era uma loja que tinha aqui tecidos, a gente ia buscar os tapetes para fazer o fundo do cenário do programa. Eu aprendi a fazer televisão com menos de 18 anos. Vivíamos a época da censura. Então eu tinha que escrever a música que iria tocar, quem eram os artistas que estavam. Eu me lembro de Adenoaldo Andrade no Brasa 10. Andrade tocou muito com seu pai, está vivo. Andrade mora no Marco Freire. Albert Sandes foi um cantor da época que hoje é o filho dele, Alberto Sandes, é filho de Albert Sandes. Tá? Adalvenon. Então o programa de Luiz Trindade, eu conheci vários, mas o que mais me tocou foi Antônio Teles. Um boêmio. Total. Talvez eu tenha aprendido a gostar de uísque também com Antônio Teles. Entendeu? Foi algo assim muito importante. A seresta do Hotel Beira-Mar, entendeu? Aonde Antônio Teles encantava. As noitadas das casas,
Associação Atlética. A Antônio Telles, ele tocava na feijoada do Hotel Beira-Mar de Viana de Assis, com Oswaldo Curvelo, Ronaldo Calumbi, Luciano Barreto da Selle, entendeu? E ali estava Antônio Telles. Então foi o primeiro artista que eu pude dizer meu amigo. E ele era amigo, muito amigo. E a isso, para mim, a partida de Antônio Telles deixou para mim uma lacuna. Não é que não tenham mais artistas bons, mas ele era isso, ele era muito instrumentista, ele conseguia tirar som até de uma caixa de fósforo. E Ele quando era eu assim te mesmo. convidei para você vir aqui, eu queria dividir com a galera que assiste aqui, que está no Valadão TV Underline Podcast, a história de um músico que foi embora cedo. Um músico que não quis sair de Sergipe. Ele ficou aqui. Um músico que teve uma geração ao seu favor. Ficou rico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Riqueza ele não construiu. E quando você me disse que ele cantou no casamento do ex-governador Albano Franco, isso eu não sabia. Então, as pessoas podem ter a dimensão do que eu estou falando quando Albano casou. Tá? Era o filho de Augusto Franco, o poderoso. Ele poderia ter trazido Roberto Carlos, poderia ter trazido Calbi Peixoto, ele poderia ter trazido... Deixa eu ver assim... Orlando Silva, mas não. Quem cantou Ave Maria no casamento de Albano foi Antônio Telles. É esse testemunho que eu quero dar para você que está assistindo aí agora, ver a importância desse artista. Está emocionado ele ali. Está emocionado. Claro. Mas aí, eu queria falar agora um pouquinho, depois eu volto a Antônio Telles, da carreira musical, como musicista, como produtor, de meu querido Henrique Telles. Qual o seu primeiro trabalho como artista? Então, eu comecei a escrever na adolescência e aquilo de alguma forma mexia muito comigo quando eu fazia versos. E eu estava acostumado a ver meu pai fazer as poesias dele em guardanapos, onde ele tocava, em cima da mesa, estava tomando uísque, no guardanapo mesmo, ele escrevia. E quando eu comecei a escrever, aquilo tinha uma ligação muito grande com o que eu via meu pai fazer. Mas assim, eu não sabia o que era que viria depois. E à medida que eu fui escrevendo, aquilo me dava uma sensação de realização existencial tão grande que eu dizia, eu tenho que deixar isso fluir mais, tenho que deixar. E continuei escrevendo. E depois veio a música, né? Eu comecei na música tocando rock com os amigos, era uma época que estava muito forte esse movimento do rock. E que ano isso? Na década de 80, começo da década de 80. Final da década de 70. Daquela época só tem, eu acho que o Carne Crua. Sim, Silvio. Só tem Queridão, Silvio Carne queridão. Crua. Silvio é o coroa roqueiro. Nosso cabelo grande branco. símbolo. Traga ele aqui, viu? Vale muito a Vem, pena. é meu amigo. Vale muito a pena. A história do rock em Sergipe tem uma resistência. Encontrei com ele lá no mercado. Chama-se Banda Carne Crua. Carne Crua, E ele, a figura de Silvio, ele encarna muito essa postura sóbria do que é que ele quer da vida e da música. Ele é fantástico. Encontrei com ele outro dia ali. Ele vai vir aqui, no mercado. tatuador, motoqueiro, entendeu? Eu tiro altas ondas quando a gente se encontra. Eu gosto muito do Silvio. Silvio é massa. Bom, aí você entra no rock e você parte para um processo de música alternativa. Você fazia parte assim, eu não vou dizer que eram artistas rebeldes, mas eram
artistas que procuravam desenvolver um som autoral e com qualidade. A sua transição do rock foi justamente para o processo do Maris Combona, né? Então, a gente tocava na garagem, era um experimento muito Maluco. rudimentar, né? Uma coisa bem improvisada mesmo. A Maris Combona surge depois, quando eu já tinha... A Maris Combona teve antes do... Então, quando eu já tinha assim, uma pasta cheia de composições, eu já vinha fazendo música. Porque apesar de estar no rock, eu nunca deixei de ter uma identificação muito grande com a minha cultura e com a cultura do meu povo, com o forró, com os cantores daqui e com as feiras, as manifestações culturais. Aquilo tudo sempre me atraiu muito, mas eu gostava do rock. E do rock, descobri que o rock vinha do blues. E aí fui conhecer os cantores do blues. E aí, dessa vivência entre o rock e a minha cultura, né, a cultura do meu povo, é que surge essa ideia, que não é uma ideia inusitada. Vários outros artistas fizeram essa fusão de músicas, né, da música que vem de fora com a música brasileira. Isso já é um processo do começo do século XX, né, com a história da antropofagia cultural, né? E eu fui mais um. Já tinha Alceu, já tinha Dinardo, já tinha Grupo Capote, já tinha a Tropicália, tanta gente conversando com a música que vinha de fora, a música estrangeira. A Maris Combona era mais uma, só que a gente, de fato, estava querendo buscar um caminho que tivesse identidade, que tivesse uma ligação mais estreita com a nossa cultura. E aí é onde, assim... Você lembra de alguma coisa assim que te emocione dessa época? Nossa, eu acho que dê para fazer no violão agora. Que dê para fazer no violão agora. Dessa época. Só uma palhinha de um movimento. Então, essa música é o símbolo da minha história como compositor e da própria Maris Combona. É uma das primeiras músicas que a gente gravou no primeiro álbum. A gente gravou 3 álbuns. No primeiro álbum tem essa música, Lucimar, e que é reconhecida como o DNA da Maris Combona, porque ela, de fato, ela traz componentes muito da nossa cultura, né? Com a influência grande da música, especialmente do blues, né? Deixa eu molhar a goela. E Lucimar é isso, olha. Ô Lucimar, Lucimar, você se lembra de mim? Pois fui um dos seus fiéis, que quando conveniente você achava nos amar. E eu me rastejava, implorava e por fim eu lhe beijava os pés. Lucimar. Quem foi Lucimar? Lucimar é um nome que veio das cantigas populares. Eu costumava sair de lá, a gente morava no antigo Conjunto João Alves, que hoje é Salgado Filho. Ali era o Conjunto João Alves. Foi um conjunto... Ah, sim, peraí, calma. Não era o conjunto João Alves. Pouca gente sabe disso, Construtor viu? João
Alves, que era o pai do Isso, ex-governador perfeito, construtor. perfeito. Bem anotado. Então a gente morava ali, minha mãe mora até hoje lá, né? E eu saía de lá para vir para aqui pro Calçadão só para ver os cantores de Embolada, que eu sempre gostei muito do coco de Embolada. E uma dos motes que eles sempre pegavam, né, temas, era essa batida no pandeiro, né? Ô Lucimar, Lucimar, ô Lucimar, Lucimar. E aquilo ficou em mim. Quando eu fui compor a música, era para uma outra pessoa. Uma paixão mal sucedida. Mas essa paixão mal sucedida chegou a ter conhecimento que o apelido dela era Lucimar? Não, ela não sabe até hoje. E aí eu preferi usar esse tema da cantoria popular que tanto preenchia a minha vida, né? Eu gostava muito. E aí pronto, eu disse tudo o que eu queria dizer para ela, mas falando para Lucimar. Muito bacana isso. É bom porque se usa isso para qualquer, né? Daí você sai da Maria Scombona e vai para onde? Então, Você me trouxe um vinil de quem? trouxe da Maria Scombona. Eu queria mostrar ao público, porque eu tenho certeza que tem gente que nunca viu um vinil. Vamos lá. Entendeu? Então, ó, esse aqui, deixa eu falar um pouquinho da Maria Scombona, né? A Maria Scombona, ela nasce em 1992, quando ainda fazia faculdade, e a gente demorou 10 anos para poder lançar o primeiro álbum. E o primeiro álbum, Grão, ele foi um álbum que foi assim um susto para muita gente. Quem conhecia Maria Scombona sabia que ali estava o retrato honesto. Quem eram os músicos da Maria Scombona? Hoje sou eu, Rafael Júnior, baterista, Robson Macaxeira, que é baixista, e Saulinho Ferreira, guitarrista. Saulinho começou a tocar com a gente, ele tinha 17 anos. Ele depois tomou esse rumo, né, que hoje ele é um cara consagrado, não só aqui, né, premiado até nacionalmente, com reconhecimento do que ele fez e faz pela música. E com 17 anos começou a tocar com a gente, com a Maria Scombona. Mas já passaram muitos músicos, Dinho Dog, Ricardo Bolinha, Rominho baterista, Álvaro guitarrista, nossa, muita gente. Julinho gaitista, que está em outro projeto comigo. Júlio, eu tive com ele no Casarão, ele com Joésia Ramos. Nossa. Bom demais. Nossa, Joésia é um tesouro. Maravilhoso. Mas continue. Sim, então. Aí a gente lançou esse primeiro álbum em 2002, 10 anos depois. E aí já com a formação mais próxima do que a gente é hoje. E aí esse álbum foi assim recebido e assim eu tenho uma gratidão muito grande pelos artistas sergipanos de outra geração, de uma geração anterior a mim, como tiveram carinho comigo. Tonho Baixinho, Rogério, Joésia Ramos, foram pessoas que encontraram comigo e falaram assim coisas muito bonitas sobre o álbum Grão, que foi o nosso primeiro. Mas um tempo depois, né, a gente, com esse primeiro álbum, a gente imediatamente já foi chamado para tocar no Festival do Verão de Salvador, aí viajou, tocou em São Paulo, tocou no Rio, tocou em Brasília, no Festival do Inverno de Garanhuns, Fortaleza. A gente viajou muito com o primeiro álbum. Veio o segundo álbum e, por último, esse álbum aqui. Os dois primeiros vieram em CD, né? Na época a gente não tinha o streaming ainda. E quando já estava começando a esboçar o streaming, as pessoas também estavam tentando viajar de volta no tempo para resgatar a radiola. Resgatar a radiola. Por quê? Porque a música gravada, ela é a materialização do artista o mais próximo possível
que se pode chegar. O streaming perdeu um pouco isso, assim como o CD perdeu em relação ao vinil. Por quê? Quando a pessoa comprava um álbum da Marisa Bombona, como esse aqui, ou de qualquer outro artista, comprava para dizer assim, estou levando a Marisa Bombona para minha casa. E dentro do álbum não está só a música. Dentro do álbum está um encarte com as letras, com as fotografias, uma coisa palpável e que as pessoas sentem mais de perto. Por isso essa afeição tão grande que os audiófilos do vinil têm com o disco, entendeu? Porque é uma coisa que assim, você pode abraçar a banda. Eu vou lhe contar uma coisa que você vai chorar. Eu devia ter uns 7 anos e aí surgiu um compacto dos Incríveis, que a música era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E eu queria esse compacto. E meu pai podia me dar o compacto. Só que a gente morava no Rio e quando o compacto aconteceu, estou tentando lembrar a segunda música. Uma era um garoto como eu, a outra eu não me lembro assim, mas eu vou lembrar. Aí, resultado, eu fiquei tão alegre que eu peguei o vinil e escondi. Mas eu escondi atrás do banco de um Cinca Xambó. A gente desceu, pegou sol, quando eu abri, ele estava assim, olha. Rapaz, eu chorei, entendeu? Eu chorei copiosamente, eu me lembro como hoje. Tá? E eu passei por isso também. Viu? Foi uma dificuldade, mas, entendeu? Fantástico. Aí depois botava para tocar, a agulha ficava Ela assim. fica... Ai, Deus. Essa geração que está chegando não vai ter essa emoção. Então, mas eu acredito, Valadão, que, por exemplo, esse programa que a gente está fazendo registro, né, tem pessoas ao vivo, mas essa gravação... Ela vai ficar aí. Fica no tempo, e muita gente, né, assiste, vai compartilhar, vai ouvir e isso. Eu tenho certeza que o seu programa, pela diversidade de figuras que você está trazendo, está se tornando uma enciclopédia que vai atravessar os tempos. E outras gerações virão. Então é preciso a gente ter esse carinho, esse cuidado. Esse é seu, viu? Com cuidado, viu? Com cuidado. Agora eu vou ter que comprar uma radiola. Apresentar para vocês de outras gerações que não conheceram o que é um vinil, né? Então vou aproveitar porque no futuro eu sei que alguém vai estar assistindo a gente. Então aqui está o vinil, tá? Aqui é a capa do vinil. Aqui é o disco onde fisicamente é gravado o áudio. O áudio é tirado daqui, ó. Esse aqui é o vinil da Marisa Não deve Bombona. ter nenhum arranhão. Não deve ter nenhum arranhão. Tem que ter porque todo a sensibilidade cuidado. da agulha, Exatamente. ele traz toda o encorpar do L e R da música. Exatamente. Então, tem através disso. Então é preciso ter cuidado para não arranhar o vinil, para o disco não ficar tec, 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 né, dando os estralos. Se eu te disser que eu convivi com uma gravação na época do alumínio. Sim. Era um estúdio que tinha, acho que é Eurípides o nome, ali perto do cemitério. Que praticamente ele não gravava música. Eu acho que era Eurípides. Não, era outro nome. Era outro nome? Era um pouquinho mais diferente. Era de alumínio desse tamanho aqui. E todos os comerciais que iam para as rádios eram gravados lá. Então eu sou muito velho. Eu sou muito velho. Ou comecei muito novo. Também. Né? Eu com Viveu 17 muito, né? anos Viveu eu já muito. estava vivendo isso intensamente, o que matura o homem que eu sou hoje. Com certeza, né? Entendeu? Hoje uma pessoa, para poder fazer o que eu faço, vai ter que estudar muito.
E às vezes E não eu não adianta. estudei, E às eu vezes vivi. exatamente. Às vezes Eu não vivi. adianta estudar, não. Viver dá outro aprendizado, né? Olha, então aqui tá capa, vinil e aqui um encarte também bem bacana com as letras, tá? Esse é o terceiro álbum da Marisa Combona. Aqui estão todas as letras das canções. No vinil tem o lado A e o lado B. Por isso diz que você só conhece uma história quando ouve os dois lados. A origem dessa expressão lúdica se refere ao LP. Ao LP. Mas extrapola isso, né? Quando você ouve os dois lados, você tem uma noção muito melhor né? Às vezes, no cara ou coroa, hoje não existe mais, ninguém joga mais o cara ou coroa, que era jogar uma moeda para cima. Ainda tem no futebol. E parava, no futebol tem, né? Aí a moeda para aqui, você pá. Isso. Aí você tem os dois lados, mas tem um detalhe. E quando o cara joga a moeda para cima e não consegue parar com a mão e cai na areia e a moeda não fica nem cara nem coroa. E aí? Da briga. Da briga tem que jogar de novo. Jogar de novo. É. Então, Henrique, aqui, ó. muito bacana isso que você está aqui. Lado A e lado B, com as letras, tá? E aquilo que eu falei para você, que aproxima o público, né? O ouvinte, né? Do vinil, da banda, né? Do trabalho do artista. Né? Tá, fotografias, a ficha técnica dizendo todos os técnicos que participaram do vinil, da construção, né? Porque é uma construção bem demorada, né? A gravação de um álbum. E é isso que eu vou deixar aqui também para você. Isso é herança para recordação. neto. Então, já estava bolando a dedicatória, e a dedicatória vai ser incluindo a Valadão e os netos. Descendentes. É, com certeza. Obrigado, Henrique. Olha, meu irmão. Aí, Bárbara, mais um compêndio. Claro, porque o dinheiro eu não vou deixar. Eu tenho uma aposentadoria do INPS pequenininho. Sobrevivo ainda para comprar os remédios com o dinheiro de um cargo comissionado na Câmara de Vereadores. Entendeu? Então o que eu vou deixar para eles são peças que eu ganhei na minha vida profissional sobre cultura. 19h42, a gente volta agora, nós temos 15 minutos, tá? E eu queria que você me narrasse praticamente o que a gente conversou na TV Câmara. O que fez você dar uma pausa no seu trabalho para restaurar o trabalho com seu pai. Hoje na chamada eu disse que você estava exercendo o que a Bíblia manda fazer. Honrar pai e mãe para prolongar seus dias na terra. Então você honrou. Está religioso hoje, viu? Você honrou o nome de meu irmãozinho Antônio Teres. Como foi? Me conta essa história. Nossa Senhora. Não sei, eu acho que a vida conduz a gente também, né? A gente faz escolhas, claro, mas tem coisas que determinam também as escolhas da gente, sabe? E às vezes a vida vem e coloca na sua frente e aí você não tem escolha. A escolha tem que ser aquela. Eu recebi de tio Paulo, o irmão do meu pai, uma fita cassete com o meu pai cantando num domingão lá em Maceió. Meu pai passou uma carreira, nasceu em 1935, começou a cantar na adolescência, faleceu em 1986, aos 51 anos, e ele teve inúmeras oportunidades de sair daqui. Eu esqueci de perguntar o nome de sua mãe. Marlene Freire. Marlene Freire, isso. Grande paisagista, artista, fez conheci. aniversário ontem, mas eu não posso dizer a idade. Se não me engano, ela foi assessora de Maria do Carmo, não foi? Não, ela trabalhou no IPES, na área de saúde, e ela trabalhou também no Jardim de Infância como professora, Jardim de Infância Augusto Mainá. Augusto Mainá. E foi professora também do Colégio Brasília.
É uma Eu ouço mulher essa maravilhosa. história Eu muito. conheci. Então, aí eu estava falando de... Sim, Que você recebeu a fita de seu tio de Paulo. tio Paulo. E quando eu recebi, ali pelos anos 2000, né, uns 10, 12 anos depois que meu pai tinha falecido, eu não sabia o que fazer com aquilo, a não ser ouvir. Mas sabia que o mundo estava caminhando a passos largos em tecnologia. Guardei a fita, na expectativa de um dia eu poder editar esse material para mostrar para as pessoas o cantor que foi Antônio Telles, o intérprete que foi Antônio Telles. Você está entendendo? Vamos lá. O cara foi um monstro da época dele, mas não tinha tecnologia. Ele produziu compulsivamente tudo que a música podia fazer, mas faltava tecnologia para imortalizar isso. Aí ele tem um filho, o filho se torna produtor musical, o filho amadurece, tá certo, numa música, digamos, espiritual, transcendental, e se prepara para, de uma fita cassete, separar a voz do pai e colocar novas trilhas com tecnologia. Um novo instrumental, né? Através da tecnologia a gente só separou a voz. Então a voz está sendo tratada para poder refletir a voz real de Antônio Telles, tá? E aí com essa voz é como se estivesse cantando a capela. Adeus, a da minha rua. Só voz. E aí E aplica o aí instrumental. aí o que é que a gente precisava fazer? Aí eu convidei o maestro James Bertish, que é um cara assim que conhece muito de música, de todo tipo de música. Contei para ele. Ele topou o trabalho, Rearranjou. fez novos arranjos, pesquisou a música da época, ouviu muitas serestas, muito Orlando Silva para saber quais instrumentos, naipe de instrumento que era usado. Conversou comigo e aí eu contei Os um pouco. naipes de metal. Tem anos que eu não ouço esse termo. Viu? A gente terminou usando instrumental da época de Antônio Telles. O único pedido que eu fiz a ele é que incluísse o contrabaixo acústico, porque a influência da música que meu pai cantava era muito grande da música cubana. E o contrabaixo, ele deu esse eixo ao álbum de Antônio Telles que a gente vai lançar, né, o primeiro disco dele. E foi muito importante James entender como unir o instrumental regional, né, que é o violão de 7 cordas, cavaquinho, bandolim, o pandeiro, as percussões, e trazer uma música que meu pai tinha cantado quando ele passou uma temporada em São Paulo, por exemplo, cantando em orquestra. Ele era bem acompanhado. Um minutinho só, eu estou com o tempo esgotado, Tá. mas eu queria que você fizesse isso, porque as vozes, Tá. a voz de seu pai e a sua voz são muito parecidas. Ai, quem dera. Eu estou te dizendo. Vamos lá. Esta música em especial, você lembra a letra? Não, essa eu É não porque a lembro gente não. nunca combina nada, sabe Mas por quê? tem uma música que você falou no Hotel Beira-Mar, que toda vez que eu ouço ou canto, eu me lembro, eu não canto muito ela, não é no tipo de música que eu canto, mas essa música me joga lá no Hotel Beira-Mar, na beira da piscina, e meu pai cantando essa música. E eu acho que Não tem até... tempo. Todos os convidados têm sempre uma razão. O horário é 6h30. Quando deu 6h31, ele me liga. Tô preso no trânsito. Sempre acontece. Nunca né? dá tempo de combinar. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente
que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao dispensares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas dos meus sonhos um hino então componho, anando a desilusão que me invade. Canção de amor, saudade. Dona Marlene, é o presente que eu lhe dou, viu? Seu filho cantando o que o pai cantava, e eu tenho certeza que quando ele chegar para conversar com a senhora, ela vai dizer a voz é quase a mesma. Ai, gente, vamos correr, que eu só tenho agora 8 minutos para você terminar de contar essa história. Gente, olha, amanhã, 19 horas, aqui, professor Adelson Alves, viu? Outro monstro grande da cantor, música sergipana, com entendeu? Muita história. Figuraço vai estar aqui com a gente. Mas continue. Então, aí a gente fez os arranjos, o disco está 95% gravado, a gente está ainda buscando um apoio da prefeitura, a Academia Sergipana de Medicina se prontificou a fazer a conclusão para o lançamento em vinil, porque a gente quer lançar em vinil, né? Tá nos últimos detalhes, e uma música a gente preferiu regravar, que é a música de Dr. Antônio Garcia, um compositor daqui, que meu pai adorava, Dr. Antônio Garcia, né, como compositor, como amigo. Eu tenho um vídeo de meu pai elogiando, assim, rasgando seda para ele. E a gente vai regravar Injustiçada, que é uma música que fala da história de Milena Mandarino, né, e a história do crime da Rua de Campos. Se liguem, um minuto, história. Vamos cortar, eu só quero um minuto dessa música. Tá. Vamos lá? Ai, e eu não sei. Não sabe, não? Injustiçada peraí, não te lamentes, não, que a pura verdade virá depois. Um desagravo a Milena, né, numa época muito de extremos. E assim, eu estou na felicidade de regravar essa música, e a gente vai regravar como um tango, porque insere meu pai no que ele foi, parte da história daqui. Então é a morte de um ex-prefeito daqui, o Carlos Firpo, né? Minha mãe estudou com Milena Mandarino. Então... Minha mãe morreu dizendo que tinha certeza que não houve o que se rumou. O próprio livro do Luiz Eduardo Costa, A Casa Lilás, A Casa Vale a Pena Ler, chega à conclusão também. Ele não declara assim, mas a gente entende isso. Ele mostra lá. Vamos lá mais um pouquinho, vamos esticar. Então, aí a gente vai voltar para regravar essa música como um tango, uma coisa mais, né, mais pulsante, mais dramática, porque é uma história importante daqui. E, enfim, concluído esse trabalho, que a gente está indo para Salvador gravar violino, violoncelo, né, um quarteto de cordas. A gente vai ter a voz do meu pai acompanhada de um instrumental maravilhoso, com piano, com contrabaixo acústico, com cordas, né? Algumas músicas com participação, inclusive do grande parceiro dele, o imortal Djalma, né? Que eu tenho muito carinho por ele. Djalma é muito bom. Então, é um disco com várias participações. Participação do meu tio Paulo, dos irmãos de meu pai. Tem uma faixa que é só os irmãos do meu pai com ele. Então é um disco que está vindo muito bonito, e assim, eu estou feliz que está quase, né? Só falta esses detalhes aí desse apoio da prefeitura para poder a gente concluir um álbum que eu tenho certeza que vai fazer jus à história de Antônio Teles. Ou seja,
é um álbum biográfico. Sim, sim. É um de álbum certa biográfico, forma, sim. tá certo? Digamos assim, da discografia de Antônio Teles. E ele teve contratos com grandes gravadoras, com selos, o selo Mocambo. Ele contratou meu pai, mas ele não saía daqui. Ele não saía. Era só na boemia, tocando. Ele não foi, ele teve contrato para ir gravar em Recife, na gravadora Rosenblit, e ele não foi. E não foi uma vez só, não. Foram várias vezes que ele simplesmente não foi. Olha, gente, eu me lembro de Cabe a Antônio mim Teles. agora fazer. Os pés inchavam, tá certo? Ele tinha gota, Tinha. acho que pressão alta também. E o gozado é que ele ficava sentado e tocando. Aí quando ele saía andando com dor nos pés, para um lado e para o outro. Ele já caminhava, Já meio bambo. Que coisa bacana. Muita coisa boa para lembrar. Luiz Trindade me proporcionou isso. O próprio Paulo Silva, do Café Sul-Americano, era muito amigo dele. Sim. A gente convivia. Gente, olha, eu tenho que terminar. Se despeça. Eu gostaria que o Estragando não terminasse. Mas vamos lá. Então, eu quero agradecer seu convite. Não, a mim não, agradeço ao público. Primeiro, agradecer seu convite e agradecer em seguida ao público, né, de estar prestigiando a gente. Ao público que virá no futuro, que vai estar assistindo o vídeo disponível na internet. E dizer a vocês que, assim, essa foi uma introdução ao tema. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de se ver, se não aqui, em outras situações, né, na própria TV, que a gente possa contar mais de como foi o projeto. E, assim, melhor do que tudo, ouvindo Antônio Teles já com o seu álbum, seu primeiro álbum. Espero que venha uma sequência, porque ele deixou material para poder a gente fazer mais. Obrigado, Henrique. Gente, olha, amanhã aqui, 19 horas, eu vou ter Professor Adelso aqui com a gente. Todo dia, de segunda a sexta, tem um artista sergipano, tem história das coisas de Sergipe, e tenha certeza, isso é o meu coração. É o melhor que eu posso dar de mim a vocês. Valadão TV _podcast. De segunda a sexta, 19 horas. Coisa linda, gente, eu tenho que ir embora. Beijo! Meu canto é livre, como é livre amar. Luto muito para ter o direito de cantar.